essa recompensa de abril de um dos assinantes, eu havia gravado esse vídeo, eu perdi, devo ter posto fora, tá? Porque eu não deixo acumular isso, porque senão tu fica com 375 mil vídeos, é que nem guardar jornal velho. Então eu vou reexplicar a guerra tarifária. O que é uma tarifa? Uma tarifa é um nome, eu não sei, eles usam esse nome só para encher o saco, confundir. Tarifa é imposto, é só isso. Então eu vou pegar o Wall Street Journal, que é, como diz, da boca do cavalo, como é a expressão americana, né? Eles, que são os caras que estão envolvidos nessa história, explicam o que está acontecendo, tá? Before we get into tariffs, the heart of the Donald Trump economic plan. We should talk about the chicken war. Aí eles falam aqui da Guerra das Galinhas. A Guerra das Galinhas foi um momento onde teve tarifas, e eu vou deixar rolar o vídeo e vou resumir, tá? The chicken war is a cluck and good story. In post-World War II West Germany, people started eating a lot of chicken. Então, na Alemanha do Oeste, tá? Os alemães começaram a comer muita galinha vinda dos Estados Unidos. American chicken. Midway through 1962, U.S. farmers were on track to sell more than $50 million worth, $500 million in today's money. This made $500 million de galinha até 62. European farmers mad. So Isso fez os fazendeiros europeus ficarem bravos. Organization that later became the European Union put a tariff on chicken. A organização equivalente à União Europeia botou um imposto na galinha americana. 5-pound chicken that started as $1.60 became $2.25. A galinha americana ficou $2 em vez de de euros, né? Ou libra. Imports quickly dropped. U.S. chicken farmers and politicians were furious. And we thought Germany's our big market for chicken, and so if we hurt the Germans, maybe we'll get them to change their mind on chicken. So the U.S. put a 25% tariff on trucks. Os Estados Unidos botou uma tarifa em Kombi e caminhões alemãos. Like Germany's Volkswagen. And it worked. Their truck sales in the U.S. fell by half. Aí caiu a venda dos caminhões da Volkswagen deles. They never really recovered. Meanwhile, Germans paid more for their chicken, and Americans had fewer truck options. Os alemães pagavam mais pela galinha, bonita alemoa que já morreu, provavelmente, é uma véia já. E aqui, as caminhonetas da época. Olha como as caminhonetas da época eram mais avançadas que as porcas. Tem até hoje cara andando com aquelas F-150 de 1375 aí, né? O rei Arthur andava com aquelas caminhonetas. Olha as caminhonetas dos anos 70 deles aqui. It's kind of a perfect example of what tariffs do. Hurt consumers while protecting very specific industries. Então, as tarifas machucam os consumidores, protegem algumas indústrias e fazem os países mudarem o seu comportamento. Então, é necessário entender aqui, porque eu não creio que na mídia brasileira isso foi explicado, o que faz, qual é o objetivo do Trump em fazer tarifas. Então, a tarifa, sim, ela machuca os consumidores, em um lado, mas os consumidores também são machucados pela falta de emprego. Então, mesmo que tu tenha produtos mais baratos, porque o que o Trump quer? O Trump quer tirar a indústria chinesa, ele quer produzir várias daquelas coisas que são produzidas na China, dentro dos Estados Unidos, para gerar emprego dentro dos Estados Unidos, para evitar uma catástrofe social, tá? Porém, quando você faz isso, de acordo com os salários que os americanos exigem e seus direitos trabalhistas, que são inferiores, que são superiores aos dos chineses, por exemplo, eles há o argumento de que os americanos não vão querer as mesmas condições de trabalho dos chineses. Porém, tudo isso é irrelevante porque quem está causando esse cenário todo são os bancos. São os bancos que criam esses problemas todos. Então, se não atacar o banco que cria esse processo todo, toda essa discussão aqui, é como se fosse assim, não se toca no assunto banco, vocês resolvam entre vocês. Porque, por exemplo, a China é dona de metade dos títulos, muitos títulos da dívida americana, chamado Treasury Bonds, né? Títulos do Tesouro. Então a China é dona da dívida pública americana. Essa dívida é com quem? Essa dívida é com o banco. Qual banco? O Banco Federal Americano. O governo americano toma dinheiro emprestado do seu próprio banco e paga juros sobre o dinheiro. Imprimir dinheiro é gerar juro.
Porque aí tem toda a conspiração do Federal Reserve, uma hora eu falo sobre isso aqui, onde foi impresso, onde os banqueiros internacionais setaram o Federal Reserve. O Federal Reserve é um banco disfarçado, é federal, que tem acionistas privados. Então, o cara vai lá, o governo americano faz assim, ó, me dá 1 bilhão aí. Aí o Banco Federal Americano, Federal Reserve, ele imprime 1 bilhão e gera uma nota de juro. É um esquema de banqueiro, é uma corrupção de domínio global. É o que acontece em todos os países do mundo. A ironia é que os Estados Unidos saiu pelo mundo impondo isso, esse setup. Tá. Or attempt to get countries to change their behavior. While they haven't been a large part of trade policy in decades, former President Donald Trump... O neoliberalismo destruiu esse protecionismo, tá? Então vamos explicar o que acontece aqui. As tarifas. Let's start in 2018, when President Trump put tariffs on washing machines. Em 2018, Donald Trump colocou tarifa em máquina de lavar. We're going to benefit our consumers and we're going to create a lot of jobs. Vai beneficiar os consumidores americanos e vai criar vários trabalhos. Then, whenever a washing machine is imported to the US, the company on the US side Quando uma máquina de lavar é importada para os Estados Unidos, a empresa no lado americano the importing pays a tariff to the paga uma tarifa pro governo. US government. Their margins are pretty low. They've got to pass that price on to consumers who ultimately. Então, qual seria o objetivo disso? Forçar as empresas a construir essas máquinas de lavar dentro do próprio Estados Unidos, reconstruir a base industrial americana. Acho que esse é o objetivo do Donald Trump. That's the whole point in some sense, to reduce demand for those goods and create space for domestic producers. After the tariffs, not only did the price of imported washing machines go up, so então os poderes, o preço cresceu. did the ones made in the US. There's this myth out there E aí as fabricadas nos Estados Unidos também aumentaram de preço. Agora vamos ver por quê. that if we tax imports, domestic producers won't change their prices, and that's not the case. You're creating more demand for them. So naturally, E aí tu aumenta a demanda. Então, assim, aí ele está explicando aqui que aumenta a demanda da máquina de lavar criada internamente. Porém, eu entendo a perspectiva a longo prazo, porque havia um período onde os chineses não fabricavam máquina de lavar e os americanos compravam suas máquinas de lavar feitas nos Estados Unidos e ninguém reclamava. Quer dizer, esse pessoal do Wall Street Journal, obviamente, está disfarçando o problema e está mentindo. Eles estão ignorando o fato porque eles querem lucros exorbitantes, porque a Apple, um telefone da Apple custa $250 não, $50 para fazer. Vale nada para fazer um telefone da Apple. Ainda mais que eles ficam requentando aquela tecnologia infinitamente. Eles vendem por quanto aí? Porque o preço do Brasil é inflação, imposto e um monte de merda. Mas o preço de um celular da Apple chega a $1.000, por exemplo. A Apple tem quase 70%, mais de 50% de lucro. Os americanos gostam dessa bonança, onde tu custa R$5 para fazer uma coisa e vende por $1 milhão. Quem não quer um produto desse aí? Já pensou que tu faz um investimento de R$1 e ganha 1.000? Que maravilha, né? Quem é que não quer isso aí? Então, é isso que eles fazem. E o Wall Street Journal faz toda essa enrolação aqui para explicar que as máquinas fabricadas nos Estados Unidos custarão mais caras, independente de serem fabricadas dentro dos Estados Unidos ou não. Mas o que ele esqueceu de dizer é o seguinte, porque a demanda aumenta, né? É só construir mais fábricas. E é isso que o Trump quer que essas idiotas dessas máquinas de lavar façam, porque se as máquinas ficam mais caras, o que vai acontecer é que as pessoas não vão comprar mais tantas máquinas. O lucro da empresa vai baixar. Então pega parte desse dinheiro que tu dá para os acionistas e constrói uma nova fábrica. Ah, mas é difícil. Prometeu, não. É isso que o Trump está dizendo. Tipo, pau no teu cu. O que nós não queremos é não ter emprego aqui dentro. Porque aí aumenta, tá no mesmo, porque aumenta o gasto com benefícios sociais, porque o povo fica pobre, gera crise de desemprego, crise de desabrigado, de dependentes do governo. Quer dizer, o Trump fazendo isso está tentando curar um problema a longo prazo, enquanto que esses vagabundos do Wall Street Journal não estão nem aí se o governo tiver mais mendigo. São os neoliberais. Então, não precisa perder tempo com todo esse vídeo aqui. É só cortar a baboseira deles. Deu para entender. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta aí
sobre as tarifas. É isso aí.